Bom dia, bom dia. Vamos falar agora de mais um fundamento chamado o juízo eterno, que se refere ao julgamento e sentença de Deus desde a eternidade contra todo o pecado, injustiça e iniquidade de Satanás, de anjos e de homens. O discípulo de Jesus tem essa compreensão espiritual. Deus é amor, mas seu amor é com retidão e justiça. O amor de Deus e a santidade de Deus são manifestados em juízo. O discípulo de Jesus deve viver, portanto, com temor e santo tremor diante de Deus e dos homens, como diz Hebreus 12, 28 e 29. É o que a palavra de Deus chama de viver de modo digno do Evangelho de Cristo, Filipenses 1, 27, ou de modo digno do Senhor, como está estabelecido em Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Para compreender o juízo de Deus, precisamos ver na palavra as razões pelas quais ele se manifesta. Já vimos que Deus é santo e justo. Isso determina a separação de tudo o que é oposto à santidade de Deus. Também precisamos saber quem é o juiz e de que forma será aplicado o juízo. Aliás, o juízo eterno não pode ser visto apenas como um fato futuro. Desde que foi proferida a palavra de Deus acerca do pecado e suas consequências, a palavra se cumpre na vida do homem de diversas formas. Assim, temos que também considerar como o juízo como um princípio divino e como ele se manifesta na cruz, no nosso dia a dia e no fim dos tempos. São estruturas e pontos que nós devemos observar com mais profundidade. A pergunta é: por que o juízo? Por que o juízo? A palavra cita algumas causas para o juízo de Deus vir sobre as criaturas, inclusive os homens. Por causa das obras más, como diz ali Romanos 2, 5 e 6, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Também por causa da incredulidade. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, João 3,18. Também por causa da rebeldia contra Deus, 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9. Em 1 Pedro 4,17 está escrito: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, como vemos nesses versículos, desobediência, rebeldia e prática de obras más estão, na verdade, relacionadas com a rejeição do homem ao Senhor Jesus e ao evangelho. É importante lembrarmos desse aspecto, porque podemos achar que boas obras poderiam livrar o homem do juízo, o que não corresponde à verdade da palavra de Deus. Quem é o juiz? A palavra de Deus que ela diz que Deus julgará o mundo por meio do Senhor Jesus, como está em Atos 17, 31 e Romanos 2,16. Lá em João 5, 22 e 23 está escrito: e o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. O texto de João 5, 22 é bem claro dos motivos para que ele seja o juiz. Se o propósito de Deus é convergir tudo em seu Filho, único homem sem pecado, que se fez servo para conquistar tudo de volta ao Pai, ninguém melhor do que ele para exercer o juízo. Os critérios para esse julgamento são conhecidos.
a própria palavra de Deus. Então, João 1, 48 e 49 diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. É por meio da própria palavra que o Senhor Jesus estabelecerá o julgamento, a sua palavra. E como ele fará isso? Ele julgará os homens com justiça, revelando os propósitos mais íntimos dos homens, como está lá em Atos 17, 31 e Hebreus 4, do 12 ao 13. Muito bem. O juízo passado, a cruz. Quando falamos em juízo eterno, nós estamos falando, mas ao mesmo tempo mantemos nossa fé e esperança na ressurreição. Precisamos entender que Deus não mudou as regras para nos tirar da morte sem qualquer punição pelo pecado e rebeldia dos homens. Pelo contrário, ele foi totalmente justo e aplicou a pena sobre a qual havia alertado Adão e Eva, quando proibiu que se alimentassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali em Gênesis 2,17, Deus diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, assim, tanto o homem quanto o Satanás receberam o justo castigo de Deus, o que podemos ver com clareza quando olhamos para a cruz. Os atos pecaminosos do homem. Porque Deus é amor e justiça, ele se cumpriu em si mesmo no Filho. Ele cumpriu em si mesmo no Filho a pena que era devida a nós. O sacrifício de Jesus na cruz foi o sacrifício que nós chamamos de sacrifício substitutivo. Ele tomou o nosso lugar, passou pela morte mesmo sem pecado. Ele foi e ele é o nosso fiador, aquele que pagou a dívida em nosso lugar. Nossos pecados foram julgados, nós somos condenados, mas Jesus recebeu a punição que nós merecíamos. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, também 1 Pedro 3,18. Pelo que estamos livres da condenação do pecado, João 5,24 e Romanos capítulo 8, verso 1. A natureza pecaminosa do homem estabelecida em Romanos 8,3. O velho homem que éramos, em Adão, foi crucificado com Cristo e o poder do pecado foi desfeito na cruz. Nela, Deus julgou e condenou o pecado e este perdeu sua força em nós. Romanos 6, do 1 ao 6 e Gálatas 5, 24. Como Paulo apóstolo, nós podemos convictamente afirmar: estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. O diabo e seus demônios, como está ali em 1 João 3,8. A cruz não só tratou com o pecado do homem e a própria natureza pecaminosa do homem, mas também marcou a derrota do diabo, de todos os principados, potestades do reino das trevas, das suas pretensões. Sua autoridade foi anulada, Hebreus 2,14, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por fim, o diabo será lançado no lago de fogo, consumando a sentença divina que pesa contra ele, como está em Apocalipse 20, versículo 10. Então nós falamos aqui do juízo da cruz, aquilo que nós chamamos de juízo passado. Então agora nós vamos falar do juízo presente. Correção para salvação. A expressão juízo presente, na verdade, expressa a ideia de que o juízo de Deus é um princípio que se aplica a tudo que se opõe à sua vontade, à sua santidade. Mas no caso dos discípulos de Cristo, essa ação de Deus hoje é feita por amor, como disciplina de um pai amoroso pelos seus filhos, para correção e salvação. E estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado,
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. É para a disciplina, Hebreus 12, do 5 ao 7. Iluminados pela palavra, vão descobrindo que o Senhor os disciplina através da palavra, como está em 1 Coríntios 11, 31 e 32, fazendo sempre que necessário para a salvação. Hebreus 15, versos 5 ao 11. Falamos do juízo passado, do juízo presente e agora do juízo futuro. Ao longo dos capítulos anteriores, inclusive um dos tópicos acima, vimos que o Senhor tomou sobre si a condenação do pecado que deveria ser nossa e nos livrou da morte, dando-nos vida eterna. Portanto, quando falamos em juízo futuro, não estamos nos referindo a um julgamento que possa trazer novidades acerca do destino de cada pessoa pela eternidade. Aqueles que em vida creram na obra redentora de Jesus Cristo já passaram da morte para a vida. Os demais estão condenados. João 3,18. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todavia, todos estaremos diante do Senhor para que ele exerça juízo, ainda que em momentos diferentes e com finalidade também diferentes. A palavra nem sempre apresenta muitos detalhes desses acontecimentos futuros, mas nos dá a informação essencial para sabermos o que nos espera e assim nos prepararmos para viver hoje de modo digno do Evangelho. O tribunal de Cristo, o julgamento das obras dos discípulos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito pelo corpo, 2 Coríntios 5,10. É julgamento das obras feitas pelos santos que somos nós. Como dissemos, os pecados já foram perdoados, mas todas as obras têm que ser julgadas. E o serão nesse lugar, no tribunal de Cristo. Será julgado o que o discípulo fez com sua vida e com os dons que Deus lhe deu para servir. O Espírito é dado a cada um de nós, a quem distribui dons e proporciona situações e relacionamentos específicos, sempre com a finalidade de manifestar a Cristo. Por isso, quando levamos a sério a palavra de Paulo, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ali de Gálatas 2,20, negamos nossas inclinações carnais e deixamos que a vida de Cristo se manifeste. O Senhor é glorificado e recebe os frutos de nosso sacrifício vivo e agradável a Ele, enquanto nós nos enchemos de esperança e alegria de poder usufruir das bênçãos que Ele preparou para nós. Como diz ali em Mateus 25, 21, entra no gozo do teu Senhor. Inclusive, a Bíblia fala de várias coroas ou galardões reservados aos filhos de Deus, 1 Coríntios 3, 14 e 15, 1 João 2, 28, 2 João 8, Apocalipse 3, 11 e 22, 12. O julgamento do diabo e seus anjos. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Os santos irão julgar os anjos, juntamente com Cristo, como diz 1 Coríntios 6, 3. Estes anjos, principados e potestades, servem a Satanás. Eles já foram julgados na cruz, agora são condenados ao lago de fogo, o inferno, sua morada eterna, junto com Satanás, o anticristo e o falso profeta. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Aqui é o tribunal de Cristo. No grande trono branco será o julgamento dos incrédulos, como diz ali Apocalipse 20, do 11 ao 15. Aqui são chamados de mortos os incrédulos que não têm a vida de Deus e neles estão espiritualmente mortos mesmo. As bases do julgamento são as suas obras sem fé, pelo que seus nomes não estão escritos nem incluídos no livro da vida. O resultado desse julgamento é que todos eles serão lançados no lago de fogo, que é
a segunda morte, como diz Apocalipse 20, versículos 6 e 15. Sobre este julgamento, nós já falamos amplamente quando mencionamos aqui sobre a ressurreição, pois a todos os seres humanos está destinado uma ressurreição e juízo. Para os que estão em Cristo, a primeira ressurreição os leva ao tribunal de Cristo para receber galardão, livres da condenação eterna. Os incrédulos, todavia, esperarão 1000 anos do reinado de Cristo na terra, quando ressuscitarão para juízo eterno, tendo que comparecer perante o grande trono branco. Amém? Amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar da comunhão com Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê paz, que Ele derrame a bênção dele sobre Jerusalém, a sua paz em Jerusalém, a paz na cidade que nós moramos, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que o Senhor nos dê provisão no dia de hoje, que Ele nos dê o pão e a semente, que nossos filhos continuem sendo abençoados em toda boa obra, em nome de Jesus. Nós declaramos a bondade de Deus sobre nós e a bênção dele sobre a nossa vida e nossa geração. Graça e paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.